O adultério conjugal é um grande problema. No Evangelho de Mateus, por 2 vezes, o nosso Senhor Jesus Cristo chama o povo de geração adúltera. No capítulo 12, versos 28 e 29, está escrito: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E no capítulo 16, versos 1 a 4, está escrito: E chegando-se a ele, a Jesus, os fariseus e saduceus, para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está turvo, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Os escribas, os fariseus e os saduceus eram influenciadores que ensinavam ao povo a ser adúlteros, assim como eles. Eles adulteravam os mandamentos de Deus, mudando o padrão absoluto de conduta, o padrão absoluto de família, de casamento, de criação de filhos, o padrão absoluto de religião, padrão absoluto de cultura, de moralidade, o padrão absoluto de trabalho e de negócio. Os padrões absolutos de Deus sobre todas as coisas, eles mesmos adulteravam e ensinavam ao povo também a adulterar. Por isso que Jesus disse: esta geração adúltera, toda aquela geração estava comprometida com os ensinos dos seus influenciadores, os escribas, os fariseus, os saduceus. Eles mudavam o padrão absoluto de conduta que Deus estabeleceu desde o começo da criação. Se aquela geração dos dias de nosso Senhor Jesus Cristo estava toda comprometida em todo tipo de adultério, que dirá a nossa geração 2000 anos depois? Quando você altera aquilo que é original e absoluto, você adultera. O adultério é terminantemente proibido no 7º mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, verso 14, e Deuteronômio, capítulo 5, verso 18. Deus determina no Decálogo: não adulterarás, ou seja, não adulterar nenhum tipo de padrão absoluto sob nenhuma hipótese, de jeito nenhum. Todo tipo de adultério é algo muito grave. Todo tipo de adultério é pecado. Jesus chamou os fariseus e saduceus de hipócritas por 2 razões. Primeiro, vocês são hipócritas porque sabem exatamente quando Deus vai mandar chuva e mandar sol e fingem não saber o tempo que Deus enviou o seu Filho, o Messias, para o meio de vocês. E segundo, vocês são hipócritas porque se afundaram e levaram o povo a se afundar também em todo tipo de adultério e estão aqui fingindo querer um sinal do céu. Uma geração é adúltera quando as gerações que antecederam tiveram a palavra de Deus como padrão absoluto de conduta e com o passar dos anos, as novas gerações se distanciaram do padrão bíblico
As pessoas imaginam que adultério é somente infidelidade conjugal. Adultério é muito mais que isso, pois, como eu já disse, é alterar os padrões absolutos de Deus. Os padrões absolutos de conduta que Deus deixou desde o começo. O padrão de casamento que Deus deixou em todo o tempo é muito adulterado e atacado também. Jesus não aceita que se altere os padrões de Deus para a conduta humana. Neste vídeo eu vou falar sobre a conduta padrão que Deus deixou para o casamento. Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, ensina que o adultério conjugal é pecado. No versículo 28, o adultério conjugal vai mais além do que o homem comprometido se deitar com outra mulher ou a mulher comprometida se deitar com outro homem. O homem comprometido se deitar com outra mulher e a mulher comprometida se deitar com outro homem é adultério porque altera o padrão de casamento que Deus deixou. No início, em Gênesis capítulo 2, versos 18 e 24, Deus fez uma mulher para ser esposa comprometida com um homem e um homem para ser esposo comprometido com uma mulher. Deus quisesse que o homem tivesse várias mulheres, teria feito várias Evas para Adão. E se Deus quisesse que a mulher tivesse vários homens, teria feito vários Adãos para Eva. É impureza o homem ser comprometido com a mulher e ter relacionamento extraconjugal. Assim como é impureza a mulher ser comprometida com um homem e ter relacionamento extraconjugal. A violação deste padrão de Deus é impureza e tão sério que Jesus ensina no versículo 27, qualquer homem comprometido que apenas cobiça uma mulher, ainda que seja com os olhos e coração, já adultera com ela. Já adultera no coração o padrão de casamento deixado por Deus. Jesus ensina no verso 8, se vocês adulteram com relação extraconjugal, são levados à pena de morte. Agora, se vocês adulteram no coração, onde ninguém vê, ninguém sabe, convém que o seu olho seja arrancado e a sua mão cortada. Convém que se perca um dos seus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Convém que entre na eternidade, no céu e na nova terra, sem olho que cobiçou e sem mão que se masturbou, do que ser levado todo o corpo para o inferno. O padrão de casamento deixado por Deus nunca muda. A lei de Deus sobre o casamento, segundo a vontade de Deus, nunca muda. Os ensinos de Jesus Cristo sobre casamento, segundo a vontade de Deus, nunca mudam. Adulterar o padrão de casamento deixado por Deus é tão sério que as consequências são levar os seres humanos, homens, mulheres, a adulterarem o padrão absoluto de se vestir, o padrão absoluto de postura e decência. Em tempos recentes, as revistas de pornografia e outdoors eram convites ao adultério conjugal, à cobiça sexual dos olhos e do coração. Agora, o convite está na palma da mão, nos celulares com internet. Algumas redes sociais são tomadas de apelos sexuais, são convites ao adultério conjugal. Nós, cristãos, que queremos viver a pureza do casamento como padrão absoluto de Deus, temos que suplicar o socorro de Deus para não cedermos aos apelos
que nos levam ao adultério conjugal pelo contato ou no coração. Veja na íntegra o que Jesus ensina. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometereis adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca e seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versos 27 a 30.